Olá, meu nome é Raquel das Flores. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre a minha história, como que eu virei a Raquel das Flores, como que tudo começou na minha vida, como que as coisas foram se transformando, né? Como é que foi essa jornada, esse caminhar. Bom, eu nem sempre tive essa conexão com a espiritualidade, essa abertura, né, para esse canal. Eu negava muito isso, eu ia sempre por uma vertente mais acadêmica, mais científica, mais dentro de um questionamento, de um ceticismo até mesmo. Apesar de sempre gostar de uma veia, sempre tive uma veia bem mística, bem holística, sempre gostei, sempre me atraiu muito assuntos do ocultismo. Mas eu nunca dava assim vazão a isso abertamente, né? Eu escolhia faculdades assim mais técnicas, mais direcionadas, direito, né, comunicação, e não mais abstratas num sentido do campo, né, de acreditar, né, na espiritualidade. E o direito, ele é muito técnico, né? Ele é muito dentro de um universo ali de formação muito clássico, né? E depois, passado um tempo, eu tive meu primeiro filho, Antônio, e que é um amor na minha vida, assim, que não tenho nem palavras para descrever. E a gente tava juntinhos, né? A gente tava juntinho, assim, abraçado. E eu comecei a sentir uma necessidade de mudar algo na minha vida. Eu senti uma vontade de fazer alguma coisa diferente, de seguir por um caminho diferente. Até então, o direito eu gostava muito, mas eu sentia que faltava uma pitadinha de algo a mais ali que eu ainda não sabia definir muito bem o que era. Eu também sempre trabalhei com direito num sentido mais acadêmico, né? Eu cheguei a fazer o meu mestrado em direito da regulação, então eram sempre temas não pessoais. Eu sempre trabalhava com direito à propriedade intelectual, com marcas, direito do autor, ou então direito econômico, direito regulatório, antitrust, mas eu nunca me abria, né, mesmo no direito, para áreas mais pessoais, digamos assim. Eram sempre atividades mais de empresa, né, que eu não tinha assim contato com pessoas, mas tinha mais contato com números, tinha mais contato, né, com objetos, com marcas, né, com propriedades imateriais, né. E quando meu filho então nasceu, eu comecei a buscar uma alimentação saudável, comecei a buscar um estilo de vida mais leve, mais saudável. Comecei a estudar sobre isso, né? Comecei a fazer um curso também aqui no Rio de Janeiro, que trouxe, né, muito essa abordagem mais leve para mim. E eu comecei, por acaso, a me interessar por esse estilo de vida com mais alimentos à base de plantas, né? Apesar de não ser vegetariana. E eu então comecei a pesquisar mais sobre isso, até que, por coincidência da vida, eu estava um dia na casa da minha avó, e a gente estava vendo fotografias antigas. A minha avó tem uma história linda, ela veio para cá, para o Brasil, ela é portuguesa, ela veio para cá, para o Brasil, muito nova, ela bem novinha mesmo. E meu avô também veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro, desembarcou aqui no Cais do Porto. Depois minha avó veio de navio para encontrar com ele, eles casaram por procuração e depois ela veio. E aí a gente estava vendo fotos e estava vendo também as cartas que eles trocavam, né, quando eles estavam afastados, até ela vir para casar com ele. E eu me vi numa dessas fotografias antigas, eu me vi menina mexendo e brincando com plantas, mexendo e brincando com flores.
A minha avó então me contou que quando eu era menina, devia ter uns 9 anos, 10 anos, eu adorava pegar flores no quintal, no jardim da casa onde ela morava. Eu ficava muito tempo com a minha avó e eu fazia da minha casa imaginária uma casa com flores. Então eu ia dividindo os cômodos com as flores, né, com as florezinhas que eu pegava. Eu também fazia comida com as flores. Então eu botava as flores nas panelinhas de brinquedo que eu tinha. Eu tinha umas panelinhas rosas e na foto eu vi essas panelinhas. E eu ficava então ali brincando com aquilo. Eu dava para as pessoas e minha avó fala então que eu até chorava se as pessoas dissessem que estava ruim, que não estava bom. Tinha que dizer que estava maravilhoso. Senão eu ficava até emocionada e dizia que não, chorava e tudo. E era uma brincadeira de criança. E quando eu vi aquela foto, alguma coisa reverberou em mim de tal maneira que eu quis resgatar essa minha felicidade de quando eu era criança. Dentro de casa, ninguém podia pisar. É, vó? Fazia casinha de quê? De florzinha que eu apanhava. É, vó? Você apanhava? Eu apanhava florzinha? Apanhava na rua, chegava lá em casa e ia fazer casinhas no meio da sala. Ninguém podia pisar. Era a cozinha, era a sala, era o quarto, era o banheiro, fazia tudo pedido. Com as florzinhas, né? E se alguém pisasse? E chorava. É, vó? E eu também botava na panela? Lá no recreio, né? Eu botava também na panela? Na panela era quando tu fazia as comidinhas, né? E eu dava para as Tinha pessoas? a cozinha e tinha essa linha de florzinha. E eu dava para você comer? Tu tinhas umas panelinhas, fazias a comidinha com aquelas florzinhas e depois querias a gente comer. Então, Eu comecei a pesquisar e desenvolver uma gastronomia floral. Eu comecei a fazer experimentos alquímicos. Então eu comecei a fazer um risoto com a flor de clitória, porque eu descobri que a flor de clitória eliminava, né, uma cor azul, azulada, arroxeada, né, e passava para o alimento. Então eu comecei a fazer um shake com essa flor. Eu comecei a pesquisar também que algumas, e chegar a estudos científicos, indicando que algumas flores, elas tinham uma grande quantidade de ferro, como a capuchinha, por exemplo, né? Que o manjericão, a flor do manjericão, ela tem o seu potencial de sabor e também de aroma, né? Do cheiro, em até 70% do que comparado a um ramo de folhas. Então ela tem uma intensidade muito maior do que a folha em si do manjericão. Então isso pode significar uma grande economia num restaurante, além de uma atividade sustentável, né? Porque geralmente as pessoas jogam as flores do manjericão fora, até mesmo para que ela cresça, né? Mas elas não sabem que pode usar aquelas flores, podem ser usadas na culinária. Então eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu até brinco que meu marido abria a geladeira, não tinha arroz e feijão, né? Que é um prato bem tradicional aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mas tinha arroz de clitória, tinha bolo de rosas, tinha torta de lavanda, tinha biscoitinho de capuchinha e tinha tudo com flores. Era uma verdadeira horta, era um verdadeiro jardim dentro da nossa geladeira. E eu fui, então, brincando, resgatando essa alegria, essa felicidade de quando eu era criança. Até que eu comecei, então, a dar aulas nessa escola que eu estudei sobre alimentação com flores, sobre empreendedorismo. E depois de um tempo, outras escolas me chamaram também para eu dar aulas sobre isso. E eu comecei dentro desse movimento de estudo, pesquisa e dar aulas, né, com as flores comestíveis. Tudo começou muito por acaso, muito por brincadeira. Depois de um tempo, eu viajei a Portugal e aí eu fui na casa de uma
outra avó, né, da minha outra avó, ao contrário da minha avó Alzira, que mora aqui no Brasil. E quando eu cheguei lá, ela mora numa região linda ali, né, dentro do Conselho de Sinfãs. Ela mora bem perto mesmo da floresta, lá eles chamam montes, né? Tem um monte do lado da casa dela, subindo. E eu me lembro que quando eu era criança, eu subia aqueles montes, rolava com os meus primos, a gente brincava muito ali, catava pinha. Era muito legal, são recordações assim muito, muito lindas. E eu me lembro que a minha avó, ela pegava tudo do jardim. Ela pegava as flores, ela pegava ovo das galinhas, ela pegava tudo dali, né, do quintal da casa dela e cozinhava aquilo que ela pegava ali, que ela colhia ali e fazia a broa, né, o pão, fazia a broa, né, que lá é conhecido como broa. E criava todo aquele ambiente doméstico com essa rotina mágica, né? Que se a gente para pensar, tem muita magia ali naquela rotina. Muitas pessoas olham, e eu me incluo nisso, né? Durante muito tempo, olhava com um olhar normal ali, né? A pessoa tá pegando da horta e tá cozinhando. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que isso era uma atividade que de rotina não tinha nada, porque era uma atividade normal, né? Era uma atividade muito mágica e muito mística e muito poderosa, né? E então eu fui olhando aquilo ali e a gente conversando. A minha avó me perguntou, então, minha fazenda aqui no Rio de Janeiro, e eu falei que eu estava fazendo um trabalho muito novo, que eu estava ainda advogando, mas que eu estava fazendo um trabalho muito novo, que eu estava cozinhando com as flores comestíveis, estava pesquisando sobre as flores comestíveis. E a minha avó então virou e falou assim, não, novo nada, a minha bisavó já faz isso há muito tempo. Ela é de uma região aqui de Portugal chamada Monte Alegre, onde as mulheres cozinham com flores. E isso já não é novo, né? Tem broa de girassol, tem um monte de coisa. Então, eu falei, nossa, vó, eu nunca soube disso, não sabia disso, dessa informação. Então, preciso conhecer esse lugar, eu preciso ir lá, né, em Monte Alegre, para conhecer essa região, né? E entender o que é esse trabalho aí tão lindo, né? Será que eu vou encontrar alguma coisa, vó? E aí eu fui, virei pro meu marido. A gente estava na ocasião, estava minha mãe, estava o meu marido, estava o Antônio, né, meu filho. E aí meu marido até ficou, nossa, mas a gente ia para outro lugar, né? Monte Alegre é fronteira com a Espanha, bem ao norte de Portugal. Então eu imaginava que a gente ia para outro local, para o Porto, se eu não me engano. E você tá indo em outra direção. Eu falei, mas eu preciso ir lá. E eu me encasquetei que eu tinha que ir lá. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. São momentos de inflexão, né? São momentos que marcam a gente. E aí eu fui para lá, para Monte Alegre. Quando eu cheguei na cidade, eu fiquei emocionada com o local. A cidade é uma cidade bem interiorana, é uma cidade bem pequena, tem praticamente as ruínas de um castelo, que é o Castelo de Monte Alegre. Tem um museu que chama Ecomuseu do Barroso, que conta a história de vida da população. E também tem uma igreja, né, que quem celebra a missa é o Padre Fontes, né, que é uma figura, tá até no Wikipedia, ele é bem conhecido ali na região, né, ele é uma personalidade, um personagem central ali. Quando eu cheguei lá, eu cheguei uma semana depois de uma festa tradicional que tem ali em Monte Alegre, que eu não cheguei a pegar essa festa nessa ocasião que eu fui, mas é uma festa que tem de plantas e saberes tradicionais do povo, né, saberes do povo ali. E tinha tinturas, pessoal com ervas, com flores, aí, né, eu cheguei a ver alguns folders, algumas placas falando sobre isso. E eu pensei, né, eu me lembro de ter pensado, nossa, eu acho que eu vou gostar desse lugar.
E quando eu entrei, né, eu fui lá então no Ecomuseu do Barroso, eu já fiquei toda arrepiada quando eu entrei, porque estava escrito assim bem na entrada a frase, entre quem é. Eu achei essa frase muito simbólica, muito linda, né, porque eu me senti naquele momento pertencente ali àquele lugar, de alguma forma. Quando eu cheguei no segundo andar desse museu, né, eu vi 5 caldeirões com flores dentro, onde você puxava uma cordinha e vinha o cheiro da flor e atrás aparecia um telão com a indicação daquelas flores, como que o povo dali da região, as mulheres usavam aquelas flores para tratamento, para saúde, né, e para alimentação. Aquelas flores eram da região. E eu fiquei encantada com aquilo, né? Aquilo ali me chamou muito a atenção, me senti muito conectada. E ali eu soube então que Monte Alegre era uma região de colonização celta, né? E que as minhas antepassadas, elas estavam presentes ali, né? A gente encontra ali também na região fósseis, né? A gente encontra sítios arqueológicos que contam muito da história de vida do povo celta. A gente encontrou também lá, eu e meu marido, alguns registros e inclusive registros que eram da minha família, né? Das minhas antepassadas, ali para saúde, para alimentação, e eu achei aquilo ali muito lindo. A gente vê também as vestimentas que o povo usava, né? Uma vestimenta parecia uma capa, né? Uma toga, não sei direito, mas é uma vestimenta que usavam para fazer as caminhadas, né? E até mesmo eu me lembro de ter trazido um chaveirinho com esse traje típico barrosense, né? Do Barroso, da região do Barroso, com uma sacolinha, como se fosse uma sacolinha assim, com uma ervinha dentro. E representando, né, como as mulheres e os homens, eles se locomoviam ali com aquela vestimenta. E eu achei isso muito lindo, assim, me comoveu muito. Depois eu fui na igreja, né? Na ocasião não tive oportunidade de conversar com o Padre Fontes, só fui fazer isso depois. Mas eu soube que ele organiza, o padre da cidade, ele organiza a festa tradicional, que é a festa das bruxas, a festa da sexta-feira 13. Então toda sexta-feira 13 vai gente da Europa inteira, do mundo inteiro, para Monte Alegre, né, nessa região que fica ali fronteira com a Espanha, para comemorar a festa da sexta-feira 13, a festa do Dia das Bruxas. E eu me senti muito conectada, né? Voltei para o Rio de Janeiro com toda essa bagagem, com todas essas pesquisas, com tudo aquilo que eu encontrei no museu, nos sítios arqueológicos, nos livros também da biblioteca da região. E quando eu cheguei aqui, eu tive vontade de estudar mais, aprofundar mais sobre esse conhecimento. Então, eu comecei a fazer uma pós-graduação na UFRJ, também no Jardim Botânico, em fitoterapia e plantas medicinais, né? Eu já tinha feito, na ocasião, uma pós-graduação em ciências da homeopatia. E eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais também sobre a saúde, como as flores elas podem atuar, né, dentro de um campo integrativo, dentro da alimentação e da saúde. E por essas coincidências da vida, por esse caminho, né, que a vida ela vai percorrendo, eu cheguei em determinado ponto a uma pessoa que me convidou para fazer uma prova na UERJ, dentro do Instituto Néctar, né, que é um instituto dentro da área de nutrição, lá na UERJ, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. E é um instituto que analisa, estuda sobre cultura, sobre alimentação, sobre saúde, né? E eu cheguei então com essa proposta de desenvolver esse estudo sobre as flores comestíveis, né? Inicialmente focando ali na região de Monte Alegre, focando ali nos celtas, né? Nessa herança celta. E aí cheguei a fazer as provas, fui aprovada, fiquei numa posição muito boa, cheguei a ganhar bolsa de estudo da FAPERJ, que eu sou muito grata.
Tive duas orientadoras incríveis, que é a Fabiana Kramer e a Maria Cecília Pila, que é da Universidade de Paraná, da PUC de Paraná. E desenvolvi durante 4 anos o meu doutorado nessa área de alimentação e saúde para pesquisar sobre as flores comestíveis. E foi incrível, com relação às celtas, tive uma publicação de artigo, depois tive a publicação de capítulo de livro, outro artigo e até mesmo livros, e foi se desenvolvendo toda uma veia acadêmica ali, né? Que está em andamento ainda, né? Tá só continuando esse processo, né? É uma das coisas que eu amo muito fazer. E depois, então, eu tive, né, um retorno a Monte Alegre. Nesse momento também, eu entrei, né, numa ligação espiritual muito forte, muito profunda com meu mentor espiritual, que já teve vivências comigo, né, outras vidas, o irmão Jácobo, e eu lembrei de muitas coisas, acessei dentro de uma mediunidade associativa inspirativa, né, como chama Pietro Baldi, memórias, acessei também outros campos, outras dimensões e fui mãe do Sistema Floral Celta. O Sistema Floral chegou junto com a minha gravidez da minha segunda filha, que é a Ana Flor. E a Ana Flor é uma pisciana linda, calma, dócil, muito amorosa e muito espiritualizada, uma bruxinha ali. E eu gravei também o curso da terapia floral celta para capacitar pessoas a encontrar essa liberdade de atuação dentro de um trabalho com propósito e com crescimento espiritual. E então surgiu um curso online e também presencial, né, da terapia floral celta e da mesa radiônica celta, que também chegou por canalização. E foi um processo muito lindo de conexão pura, de cura, de tratamentos, de alimentação, tudo ali dentro desse buquê de flores. Passado um tempo, eu recebi a minha terceira filha, que celta tem a tríade ali que não consegue se desfazer, né? O nosso número de poder realmente é o 3, né? A tríade, a triscle. Eu fico muito emocionada. E a Lua, ela é uma menina que sabe o que quer, uma menina muito poderosa, cheia de personalidade, com muita força e muita beleza. E essa história está só começando.